E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, quais são os relatos sobre contato, sobre troca de informação, diálogo? Existe relatos? Tem vários, são milhares. Qual que é o mais importante? A última estatística de contatos de terceiro grau, né, com abduções, coisas assim, falava em torno aí de 20 mil casos. De comunicação? Registrado oficialmente. Extraoficialmente o número é muito maior. Em termos de avistamentos oficiais no mundo todo, passa de 6 milhões de casos. Oficial. Extraoficial é umas 3, 4 vezes mais. Mas nesses relatos de comunicação, de interação, como que eles se comunicam? O que relatam? Eles perguntam alguma coisa? Como é que é esse contato? Geralmente quando a pessoa vai para dentro da nave, a comunicação, na maioria das vezes, é feita de forma telepática. Né? Então não há não é verbal. Mas eles relatam o conteúdo dessa conversa? Alguns sim, e outros não lembram do que conversaram. Então, através da hipnose, às vezes, surge a conversa. E o que eles relatam? Alguns casos é verbal. Então, fala no português fluente, francês fluente. Dependendo do país onde aconteceu o caso, o ser ele consegue falar fluentemente. Em outros casos, usa um tipo de aparelhos. Por exemplo, no caso do Antônio Nelson Tasca, que aconteceu em Chapecó, Santa Catarina, em 13 de dezembro de 1983, ele foi usado uma espécie de tiara na cabeça e que a pessoa falava e ele entendia, né? Perfeitamente. Tem outros casos que é usado também alguns tipos de aparelhos e em poucos casos é uma linguagem ininteligível, aí não tem comunicação. O que eles falam? Alguns seres do tipo beta, eles geralmente vinham com alguma mensagem de atenção para o terrestre ali, para parar com a parte nuclear, né? Atômica, para cuidar, mais ecológico, vamos dizer assim. Mais uma mensagem ecológica. Outros já não tem muito acordo, não pergunta muita coisa. Outros são mais curiosos. Por exemplo, o caso Barney Beth Hill, que aconteceu em 61, nos Estados Unidos, né, eles voltavam numa viagem do Canadá para os Estados Unidos e aí foram abordados na estrada à noite por uma nave e foram levados para dentro da nave, tinha vários seres. E o Barney, né, o homem, foi levado para uma sala e a Beth para outra sala. E alguns seres ali ficaram fazendo algumas experiências com eles, coletando algumas coisas, tal, enfiaram tipo uma agulha na barriga da Beth. E depois, quando a Beth estava ali, isso veio através da hipnose. Um dos seres entrou no ambiente onde ela estava com a dentadura. Primeiro, o ser ficou tentando arrancar os dentes dela. Depois veio com a dentadura do marido. E aí perguntaram para ela por que o dele saiu e o dela não. Entendeu? Eles não entendiam aquilo. Aí ela explicou do jeito dela lá que o dente dele estragou tudo, então ele tinha que usar uma prótese ali, né? Dentária e tal. Então algumas coisas assim até curiosas, né? Que às vezes os seres também não sabem. E depois que aconteceu todas essas pesquisas com os dois, a Beth especificamente foi levada numa sala onde ela viu uns controles e ela perguntou para ele da onde que eles vinham. E aí ele acendeu tipo um painel e ela viu um mapa que aparentemente parecia um mapa estelar com alguns pontos, alguns maiores, outros menores, alguns pontos interligados. Tem até na internet esse mapa que ela desenhou sobre hipnose. E uma astrônoma famosa norte-americana chamada Marjorie Fish, ela conseguiu identificar e classificar no céu
aquela região. E os seres falavam, né, que onde tinha 2 linhas que eram rotas comerciais. Quando tinha só uma linha de ligação com outra coisa, era a rota de exploração deles. E esse local que a Marjorie Fish encontrou ficava na região de Alpha Centauri. E hoje a ciência já converge para essa área como assim, existe a possibilidade de num exoplaneta que tem lá num planeta chamado uma estrela próxima B, que tenha vida de alguma forma. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque esse próxima B ele está dentro de um sistema planetário a 4,2 anos-luz daqui, é bem longe, mas essa próxima B está numa órbita planetária semelhante à da Terra. Ou seja, um exoplaneta nessas condições, ele tem água líquida, que pode propiciar a vida, e ele tem uma temperatura amena, ou seja, não é extremamente frio, nem extremamente quente. Então poderia ter algum tipo de vida, ou a nível microbiano, ou até igual a gente. Agora, por que eles aparecem, vão em lugares estranhos assim, e logo somem? Por que eles não entram em contato e falam o que está acontecendo? Então, isso é uma coisa que eu penso bastante, e eu acho, né, aí é o Edson aqui falando, um achismo, que eles têm o propósito deles e eles não falam para a gente, né, para os seres humanos, qual é o verdadeiro propósito, porque talvez se nós soubéssemos, nós conseguiríamos interromper esse processo e eles seriam os mais prejudicados nessa relação. Então eles dependem da gente em alguma coisa que talvez a gente sabendo o que é, aí prejudicaria todo o intento deles. Agora, na maioria dos casos de relatos, eles são relatos violentos ou são amigáveis? Porque eu estava vendo um documentário ontem que fala sobre um cara que foi abduzido. E eu não lembro direito como é. Acho que tu vai saber qual é a história. Que os caras consertaram o carro dele. Que os ETs consertaram o carro dele, tinha parado. Que tinha dado um curto-circuito lá. A nave passou por cima, deu um curto-circuito, eles abduziram ele com o carro, consertaram o carro e devolveram o cara. Não sei se você conhece esse relato. Então, de cabeça, não são tantos casos. Então, a maioria é coisa agressiva, de conflito, ou é meio a meio com amigáveis também? Então, tem dos dois tipos. Tem tanto amigáveis, por exemplo, é mais raro, tá? Esse tipo amigável. Tem um caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, que o policial estava com a mão machucada, e aí, quando o objeto passou, ele ficou exposto àquela luz, houve uma cicatrização do machucado bem acelerada. Tem um caso em Sumaré, naquela região que foi pesquisado pelo CPEX, a menina ela estava praticamente cega, já usava aqueles óculos de garrafa, teve um contato com os seres, né, e os seres mexeram nela tudo. No dia seguinte, ela não estava usando mais óculos, nada. Disse que estava enxergando perfeitamente, levaram para o oftalmologista para avaliar, já que ela tinha vários exames, né, que estava com a vista totalmente perdida, e simplesmente a vista dela estava 100%. Que loucura. Depois, eu tenho os laudos, tenho esse caso também nos meus arquivos. Então tem alguns casos que às vezes ocorre um benefício, pessoas que já foram tipo operadas, mas é mais raro. Os casos também de agressão, eles não têm um percentual também tão grande, mas acontecem. Por exemplo, houve no Pará, na década de 70, o que eles chamavam de fenômeno chupa, ou fenômeno chupa-chupa, ou luz vampira. E o que era isso? Era um fenômeno luminoso que aparecia, corria atrás das populações ribeirinhas, ou então se aproximava das casas. As casas lá na região do norte do país eram feitas de tábuas com frestas. E o pessoal dormia em redes. Então ele jogava tipo um foco de luz na pessoa, a pessoa ficava paralisada, sentia uma queimação e depois aparecia com algumas feridas
Eu tenho até um livro bem interessante. Vou até te mostrar que tem foto dessas pessoas que eram atacadas. O primeiro livro que foi escrito sobre isso, ele tem até um nome específico aqui, ó, Vampiros Extraterrestres na Amazônia, que ele foi escrito pelo Daniel Rebisso Giese. Tem foto aqui dentro? Tem. Eu vou te mostrar aqui a da pessoa atacada. E tem, inclusive, fotos aqui que foram tiradas do fenômeno. Isso aqui é uma das vítimas atacadas, Aurora Fernandes. Então ficava essas marcas como se fossem agulhadas e depois a pele descamava, né? A pele da pessoa descamava. Isso aí, várias mulheres foram atacadas e homens lá, né? Geralmente o homem era no pescoço ou no braço. Uhum. E as mulheres geralmente acima do seio. E isso era coletado o quê? Algum tipo de sangue, material líquido dessas pessoas. Isso começou a gerar um pânico generalizado. O pessoal que vivia da pesca lá já não saía para pescar porque eram atacados por essas luzes misteriosas. Aí a delegacia de polícia, né, os órgãos de segurança pública resolveram comunicar o primeiro comando aéreo do Pará, que era a aeronáutica, e aí o primeiro comando aéreo, destacou um militar chamado Capitão William G. Holanda, juntamente com o Sargento Flávio e sua equipe, para que fosse investigar esse fenômeno. Eles ficaram investigando, chegaram a tirar centenas, mais de 500 fotografias do fenômeno, filmaram em Super 8 colorido, preto e branco, geraram centenas de páginas de documentação para a aeronáutica a respeito desse fenômeno e não chegaram a uma conclusão lógica. Ou seja, não era nenhuma atividade comunista dos russos, né? Já que era a década de 70, se pensava muito nisso. Não conseguiram saber o que era isso, até que a própria equipe de militares começou a ter contatos com esses seres e as naves durante as vigílias que eles faziam durante essas noites em que o fenômeno estava se manifestando. Só para você ter uma ideia, o fenômeno começou em 76 em Belém, migrou para o Maranhão em 77, aí durante 77 ele migrou depois para o estado do Pará, Colares, Ananindeua, várias regiões ali, e depois ele foi para a região amazônica. Aí já nos anos de 78, 79, 80, 81, 82, 83, até 84 ele ficou na região amazônica, do Amazonas, estado do Amazonas, atacando várias pessoas. Isso saía nos jornais. Tem um livro do Carlos Mendes, esse aqui, ó, chama Luzes do Medo. Aqui atrás tem vários jornais que foram publicados na época, tem algumas folhas aqui, ó. Luz e pavor nas noites vigienses, de vigia, as evoluções dos objetos no céu de vigia, luz no céu de Belém, rota dos discos voadores. Então o pessoal fotografava, professora e policial, as novas vítimas do estranho foco, que eles chamavam também de foco. Então foram várias notícias, ó, disco voador ataca a mulher, pavor na Ilha do Mosqueiro, disco voador em Belém, apareceu na Pedreira. Então foi um fenômeno que gerou assim um pânico generalizado que a Força Aérea teve que ser acionada e ela chegou a fazer algumas fotos. Aqui são fotos da aeronáutica e também teve alguns vídeos, né, que foram feitos naquela oportunidade. Eu acho que eu tenho aqui um material bem legal sobre isso. O cachorro não late mais, foi atingido pelo foco. Tinha de tudo, né, naquela época. Eles podiam ir no meu bairro lá. Olha aqui, ó. Esse aqui é algumas fotos, tá? Que a aeronáutica tirou desse fenômeno luminoso que aparecia naquela época. Esse aqui foi um piloto da Varig também, durante aquela época, fotografou um objeto de dia.
Isso aqui são documentos oficiais da aeronáutica também que retratam a respeito desse fenômeno lá no norte do nosso país. E esse relatório aqui, isso aqui é interessante, eu consegui com um agente no Maranhão, é um relatório de 82 que fala da participação de um agente militar norte-americano, John. Ou seja, teve um determinado momento em que o governo brasileiro ou acionou, ou os americanos ficaram sabendo e foram para lá e começaram a trabalhar conjuntamente com a equipe de militares da Força Aérea Brasileira. E hoje a gente sabe que até agentes do extinto SNI também participaram das vigílias. Nesse livro aqui, ó, escrito pelo Jorge Bessa é esse aqui, ele foi um agente do SNI, ele escreveu esse livro, Discos Voadores na Amazônia, a Operação Prato, onde ele cita a participação dele juntamente com o capitão Uranger numa vigília, onde eles viram um objeto enorme, parecendo uma bola de futebol americano. E o fenômeno, ele não parou. Aqui, ó, aqui é um desenho que até dessas testemunhas me presenteou quando eu estive lá. É um desenho que ele fez em 77 mesmo. Você vê aí que o papel é bem velho, né? E os seres, eles tinham essa configuração aí. Geralmente tinha capacete, os olhos negros. Olha só aqui mais um desenho, ó, desses seres que apareciam. Às vezes eles jogavam um raio paralisante também nas pessoas. Já teve algum relato de conflito armado, troca de tiros com seres? Durante essa Operação Prato, teve um caso no Amazonas em que um matuto ali, um caçador que tinha uma espingarda, ele se sentiu ameaçado por um desses objetos, ele deu um tiro de espingarda e caiu um pedaço desse objeto voador não identificado, que ele lembra e relatou, até saiu nos jornais, que parecia uma espécie de borracha preta, meio esquisita. E aí depois vieram o pessoal da delegacia e da aeronáutica e recolheram aquele material e levaram embora. E sumiram com o negócio. Eu já tentei pedir oficialmente para a aeronáutica os relatórios a respeito desse fato, mas eles dizem que não existe nada. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!